Olá, meus alunos e todos aqueles que seguem o nosso canal. Estamos aqui para fazer agora mais uma videoaula na qual nós vamos tratar hoje a civilização grega. E mais especificamente, a gente vai discutir o legado cultural dos antigos gregos. Vamos fazer uma viagem discutindo assuntos diversos da cultura grega. E, para que nós possamos começar, já compartilhamos aí a primeira tela, que nos mostra o Partenon no alto da Acrópole, a parte alta da cidade de Atenas, com um grupo de pessoas, inclusive, podemos ver ali, visitando esse grandíssimo ponto turístico que os gregos faziam em honra aos seus deuses, para se aproximar dos seus deuses, também para agradar aos seus deuses e para também mostrar a sua potencialidade artística. Essa obra é do século V antes de Cristo. Fídias é um dos principais arquitetos que vão encabeçar essa produção artística, e grande parte da produção, do capital que vai garantir a produção dessa obra de arte, vai ser, inclusive, retirado dos recursos da Liga de Delos, quando Péricles, no século V a.C., o assim chamado século de Péricles, desviou recursos públicos para a construção de obras em Atenas. E a construção do Partenon é uma dessas construções. Aqui, ao lado à direita, nós temos uma reprodução de um vaso do século V a.C., os vasos com a cor avermelhada, mostrando uma das modalidades dos Jogos Olímpicos dos antigos gregos. Aqui nós temos uma corrida, de fato, como se pode ver. As mulheres não participavam dos Jogos Olímpicos, não disputavam as modalidades, mas apenas os homens, e eles corriam, como nós podemos ver aqui, de fato, nus, com o corpo, inclusive, untado em azeite. Os Jogos Olímpicos têm início na Grécia Antiga. O primeiro registro que nós temos data de 776 a.C., ou seja, primeira metade do século VIII a.C. Agora, abaixo à esquerda, nós temos aqui um esquema de um anfiteatro grego. Todas as grandes cidades, estados gregas, tinham o seu anfiteatro. Portanto, Atenas, Esparta, Mégara, Corinto, Tebas, a Tessalônia, as grandes cidades gregas possuíam o seu anfiteatro. E a gente vai ver aqui, basicamente, a organização, onde ficava a orquestra, aqueles que participavam da peça, participavam os homens, As mulheres não podiam participar das apresentações teatrais. É possível, sim, que elas pudessem frequentar o teatro, assistir às peças, porém, representar os papéis não era possível. Isso era papel dos homens. Inclusive, os homens poderiam se travestir de mulher para representar as mulheres nas apresentações teatrais. O teatro dos gregos que se mais tem notícia hoje, que mais se fala, é o de Corinto. Diz-se que é extremamente bonito e grande o anfiteatro de Corinto. Bom, aí vemos aqui agora, no canto à direita, uma cena, uma reprodução artística que mostra um dos principais e grandíssimo legado dos gregos para nós, que é a democracia. Aqui nós temos, então, um político grego, poderia ser perfeitamente Péricles, o século V é chamado em Atenas de o século de Péricles. Tamanha a importância, a dimensão que Péricles tinha diante da democracia grega, diante dos seus pares na antiga Grécia. Não é sem porquê que o historiador grego Tucídides, que viveu também a época de Péricles, vai dizer que na democracia ateniense, Péricles é o primeiro entre os iguais. O que também aí já podemos denotar uma crítica. Ora,
Se Péricles é o primeiro dentre os iguais, então quer dizer que há um segundo, um terceiro, um quarto. Então, a democracia grega não era efetivamente igual, nem todos eram iguais. Para os gregos, o termo usado era o isoi, nem todos eram realmente iguais. A isonomia, a igualdade, não era, de fato, para todos os homens. Bom, e aí nós temos, então, aqui um cidadão, possivelmente Péricles, fazendo um discurso diante da assembleia, né? da posição de todos os outros cidadãos da ágora. A ágora, já vimos em outras aulas, era o local onde eles se reuniam para o debate político, o debate público, que todo cidadão deveria participar, diga-se de passagem. Bom, vejamos então agora nossas telas com nossos conteúdos. O imenso e duradouro legado cultural dos gregos é algo inquestionável, né? Todos nós temos a noção e a dimensão de como os gregos influenciaram a nossa cultura, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Nossa democracia deriva, inclusive, da própria democracia grega. Bom, as raízes, né, dessa influência grega, elas estão marcadas na cultura contemporânea, na política. Né? Diversos vocábulos que nós usamos na política são herança dos antigos gregos. Né? Basicamente, oligarquia, governo de poucos, oligo, poucos, arquia, governo, palavra de origem grega que nós usamos. Democracia, então é a decisão, né? Kratos, do demos, a decisão do povo. Aristocracia, que seria o governo dos melhores, os aristóis dos gregos, os melhores. Na filosofia, como não, né? O primeiro filósofo é ninguém menos do que Tales de Mileto, que vai nos mostrar, por exemplo, que a Terra não é plana. Ele já fazia isso, nos mostrava isso no século VII antes de Cristo, tá bom? Que nós podemos depois discutiremos numa outra aula com explicações mais detalhadas das próprias viagens de Tales de Mileto, mostrando que a Terra não é plana, né? Pai do céu, como os gregos eram cultos e como alguns de nós hoje não conseguimos acompanhar e receber tanta herança cultural, tanto conhecimento dos nossos antigos irmãos gregos. Bom, nas ciências, a medicina, veremos aqui hoje, o desenvolvimento astronômico da matemática, tudo herança, bastante coisa disso, são heranças gregas que nós não podemos negligenciar. A educação, os gregos amavam ir para as suas escolas. Claro que uma escola grega não é tal qual a escola que nós conhecemos hoje, mas era um prazer imenso de um antigo grego poder ir para a escola, poder estudar. Imagine a satisfação de alguém que poderia ter como mestre alguém como Sócrates, tá? Ou Aristóteles, caminhar pela polis, né, de Atenas, embora Aristóteles fosse um estagirita, um grego do norte, mas que viveu bom tempo da sua vida em Atenas, onde, inclusive, foi discípulo de Platão. Ele caminhava e reflexionava, né, com seus discípulos. É daí que a gente fala de as aulas peripatéticas, porque peripatos, porque eles iam caminhando e, enquanto caminhavam, iam discutindo, pensando, refletindo, produzindo filosofia, trocando filosofia. Bom, e também na linguagem, né? Boa parte dos vocábulos, já vimos aqui, inclusive, alguns, que nós usamos na língua portuguesa, eles são de origem grega. A própria palavra, por exemplo, polícia, astinomia. A polícia é, para o antigo grego, aquela instituição que vai manter a ordem na haste. A haste é a parte da cidade. Então, ou seja, a polícia é uma instituição que tem o papel de manter a ordem na cidade grega. E a gente também pensa a polícia assim hoje também, por que não? Bem, então muitas palavras, como a gente está vendo aqui, são de origem grega. E aqui ele dá para a gente uma listinha: micro, pequeno, macro, grande, cosmo, né? Olhar o universo, biblioteca, onde tem um conjunto de livros, né? A Bíblia é também uma biblioteca, um conjunto de livros, tá bom? Claro que, por exemplo, a Bíblia protestante tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica, porque quando, né, do que se chamou de reforma protestante a partir de Martinho Lutero, 7 livros do Antigo Testamento da Bíblia,
do conjunto de livros foi tirado, né, da Bíblia dos nossos irmãos protestantes. Né? Grama, também para falar da pesagem, e etc. Bom, então, de certo modo, todos nós somos gregos. Alguns valores que nós abraçamos e outros que nós repudiamos são de origem grega. Por exemplo, os gregos tinham horror, eles tinham asco, absurdo, em relações sexuais entre parentes. Tá? Então, esse tipo de relação incestuosa, o incesto, era abominado pelos gregos. E também é por nós. Isso não deixa de ser uma herança grega. Assim como os gregos odiavam comer carne humana. Tá? Na mitologia grega, há uma passagem que Zeus, para poder experimentar os homens, ele aparece para os homens como um mendigo e lhes pede alimento. E os homens lhe dão um churrasco, mas um churrasco feito com carne humana. Zeus o come, mas depois vai se vingar, vai punir aqueles homens. Tá? Então, outra coisa abominável para os gregos é a prática da antropofagia. Antropos, palavra de origem grega, homem. Fagos, né, que a gente vê na biologia, fagocitose, né, alimentação das células, comer. Então, comer carne humana. O grego tinha horror a essas questões, e nós também o temos. Isso são só alguns exemplos da nossa herança grega, de quem nós somos. Né? Bastante devedores dessa cultura. Bom, o esplendor cultural grego se dá, sobretudo, na polis de Atenas, entre os séculos V, como já vimos aqui, o século de Péricles e o século IV a.C., que nós convencionamos chamar de período clássico da história grega. Lá viveram grandes artistas, intelectuais, que produziram muita coisa que nós vemos aqui no teatro, Ésquilo, Sófocles, Eurípides, na arquitetura, na escultura, na produção filosófica, na história e etc. Veremos aqui daqui a pouco com um pouco mais de detalhes. Atenas foi o grande centro cultural, era uma polis extremamente rica, muitos pensadores, muitos filósofos, os filósofos sofistas, que eram sábios, sófos, sábios, iam, né, em grande número para Atenas para vender, para produzir seu conhecimento, e sabendo que Atenas era um grande centro de produção cultural e também bastante rica essa polis, eles iam tentar a sua sorte na polis de Atenas. Bom, os gregos produziram muita coisa que a gente vai tentar trabalhar aqui nessa aula de hoje. Talvez o tempo seja exíguo para tanta coisa que a gente deveria discutir. E aí a gente vai ver também um pouco da vida cotidiana das pessoas, dos gregos. Né? E a gente pode trabalhar com muita coisa na arqueologia, nos templos, no teatro, nos cemitérios, as estelas funerárias, por exemplo, assim também como nos museus ou nas residências, sabendo nós que as residências dos gregos mais ricos eram muito mais suntuosas do que as residências dos gregos mais pobres. Entre os mais pobres gregos, era comum que a casa tivesse apenas um cômodo só, para que toda a família ali pudesse sobreviver. Isso não valia para os mais ricos, obviamente. Então vamos começar, apertem os cintos e vamos fazer a nossa grande viagem com os antigos gregos. Colocamos aqui, para falar um pouco da herança da linguagem, né, dos gregos sobre nós, mais de 10% dos vocábulos que nós usamos hoje em português são de origem grega. E aí a gente compartilha alguns deles para que nós possamos aqui, né, discutir. Vamos pegar aqui aleatoriamente. Né? Filo, amizade, né? Amigo, filósofo. Filósofo é o amigo do saber, aquele que está aberto ao conhecimento. Palavra de origem grega. Tá? Outra aqui, ó. Demo, povo, olha lá, demografia, tá? Que vai escrever sobre o povo, contar o povo, democracia, a decisão do povo. E aí a gente vai seguindo, né? Cardio, tá aí coração, cardiologia, cardiovascular, né? Tudo palavras de origem grega. Bio, estudamos biologia, não é isso? Tá? Que estuda a vida, ou biografia, que escreve sobre a vida de alguém. Ou
por exemplo, né, o período grego arcaico, arcaio, antigo. Então, a Grécia arcaica é uma Grécia um pouco mais antiga, cronologicamente, antes da Grécia clássica. Então, a gente aprende muito entendendo a própria origem, né, os radicais gregos. Isso nos ensina bastante a compreender, com certeza, a nossa língua. Por fim, aqui lá embaixo, zoo, animal, zoologia, que estuda os animais, zoológico, onde se procura guardar, preservar alguns espécimes também animais, né? Necro, morto, necrópsia, tá bom? E aí a gente vai ter aqui, né, necromaníaco, que é uma doença que também vem aí do necro, morto, e por aí vai. Bom, os gregos produziram muitas obras de arte. E quando a gente pensa aqui na própria produção da arquitetura grega, nós temos que fazer menção aos antigos templos gregos, dedicados aos deuses, que também procuravam, claro, agradar os deuses e mostrar a pujança desta ou daquela polis. Eles tinham, então, a função principal de abrigar as esculturas dos deuses e das deusas gregas. E não eram locais destinados exclusivamente para reunir as pessoas, tá? Não é como são nossas igrejas hoje. É diferente essa concepção da religião pagã grega e do que nós frequentamos e vivemos como também religião hoje. Bom, nesses templos, nesses prédios públicos, as construções tinham elementos de destaque em seus estilos. E os 3 estilos, que não eram os únicos, mais comuns, mais usuais entre os gregos, era o dórico, daí dórico, de Dórios. Os espartanos são descendentes dos dórios, não esqueçamos disso, os jônicos e também o coríntio. Vamos ver aqui rapidamente. Aqui nós temos algumas, né, desses grandes estilos arquitetônicos, né, dessas pilastras, a gente pode ver aqui, dos antigos gregos. O modelo dórico são essas colunas aqui, que são mais lisas, né, são mais simples. Elas são, via de regra, mais resistentes também. O modelo jônico, que era o mais comum, por exemplo, em Atenas, jônico, que faz uma alusão aqui também aos atenienses, claro, não só a eles, é um modelo como um todo jônico. Ele também vai ter aqui na parte do detalhe aqui em cima, que nós chamamos de capitel. Esse capitel aqui, ele vai ter o seu detalhe mais rico do que o modelo dórico. Mas o modelo mais rebuscado, mais elaborado, mais sofisticado, era, sem dúvida, o modelo coríntio, que a gente vê aqui como o terceiro à nossa direita. Então, era o modelo coríntio, tá? Corinto, uma outra importantíssima cidade, uma polis grega. Bom, seguindo. Entre os arquitetos gregos, destacam-se, né, Ictilos, Calícrates, que também era escultor, Fídias, que é um dos construtores do Partenon, que foram construtores do Partenon também, né, a gente viu aqui, templo construído em mármore, dedicado à deusa Atena, a deusa que protegia a polis de Atenas. O Partenon é considerado uma das maiores obras arquitetônicas da história da humanidade. É tombada pela Unesco, tá bom? Então, o que é tombado pela Unesco é patrimônio universal. E aí a gente vai colocar, né, dentro do rol da Unesco, por exemplo, o Partenon, como também colocamos o Cristo Redentor, construído aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, pela Igreja Católica, recolhendo contribuições, donativos dos seus fiéis para poder construir esse outro monumento que é hoje tombado pela Unesco. Não é pouca coisa. Sigamos. Em relação às esculturas, a gente vai ter aqui a ideia da produção, da reprodução, tentando fazer da melhor maneira possível o corpo humano, também tentando agradar os deuses, mesclava, então, um objetivo de atingir o humano e o divino, o espiritual e o físico. Por vezes, os próprios artistas gregos usavam seres humanos para representar o modelo que ia ser mostrado numa obra de arte que fosse, claro, dedicada, por exemplo, a um deus, ou também ao próprio homem, a habilidade, a capacidade do ser humano, que os gregos também muito
valorizavam. Na época clássica, século V, basicamente, sobretudo, antes de Cristo, essas formas adquiriram proporções idealizadas. A gente vai ter aqui, por exemplo, as obras, né, de grandes artistas, os escultores, como Miron, veremos aqui, autor do Discóbolo, aqui, que mostra um atleta grego na prática do lançamento do disco. Bem, claro que vale a pena situar os nossos artistas. Miron foi um escultor do século V. Ele era de Eleutras, portanto, viveu no mesmo período de Péricles, o século V, que já vimos aqui. E Praxíteles foi um pouco posterior, que vai produzir a Vênus de Quinido. Muitos e muitos gregos, homens do mundo inteiro, babilônios, homens do mundo inteiro antigo, viajavam para Quinido para poder ver a Vênus de Quinido. A posição dela suscita interpretações diferentes entre os estudiosos de artes, tá? Que a gente vai deixar aqui para que eles até aprofundem mais. Alguns vão dizer, inclusive, que essa posição aqui da deusa Vênus era uma posição que faz alusão à masturbação, tá? Na visão dos antigos gregos, que não era uma prática tão condenada quanto é para nós hoje, com o nosso pensamento mais ocidental e mais cristianizado. Sigamos um pouco mais adiante. Bom, os principais dramaturgos gregos foram Ésquilo, autores de tragédias, tá bom? Ésquilo, que foi autor de Prometeu. Prometeu, para quem não sabe, né? Vamos apenas citar aqui, é aquele que vê primeiro, o seu irmão Epimeteu é aquele que vê depois. Prometeu roubou o fogo dos deuses e entregou aos homens, e vai ser punido. E aí, essa peça conta a história de Prometeu, que foi amarrado pelos deuses, e todo dia à noite um abutre vinha e comia um pedaço do seu fígado. Mas, como nós sabemos, o fígado se regenera. Então, ele vai ter um sofrimento eterno, porque ele tentou ludibriar os deuses para favorecer aos homens. Seguindo, né? Há também os persas, que vai contar aqui a história um pouco dos grandes rivais dos gregos, os persas. Sófocles, grandíssimo autor de tragédias gregas, ele que escreveu Édipo Rei, que, segundo o filósofo grego Aristóteles, é a peça de todas mais completa, porque ela tem tudo aquilo que é preciso para causar no homem a catarse. O homem grego ia ao teatro, assistir uma peça como Édipo Rei, ele saía de lá experimentado. Ele via a grandeza do homem e também a pequenez do homem. Ali tem de tudo nessa peça, segundo Aristóteles. E também vai produzir Electra e Antígona. Antígona é a filha de Édipo, que vai conduzi-lo depois que Édipo cai em desgraça. Nós sabemos que Édipo é o homem que, quando nasce, o oráculo diz que ele vai matar o próprio pai e casar com a própria mãe. Mas o pai manda, né, aos seus criados que executem a criança, ele mesmo não quer fazer isso, a criança acaba sobrevivendo, vai viver em uma outra polis, e depois, quando fica mais velho, consulta o oráculo. E o oráculo diz: some daqui, você é maldito. Você vai matar o seu próprio pai e vai casar com a sua mãe. Ele vai cometer os crimes que o grego mais odeia: o parricídio, matar o pai, né? Matricídio, matar a sua mãe. Ele vai matar o próprio pai, sem saber que o faz. E depois ele casa com a mãe. E tem com a mãe 4 filhos: Etéocles, Polinices, Antígona e Ismênia. Ele casa com a sua mãe Jocasta e tem com ela filhos, que são filhos e irmãos dele. Tá? Ao mesmo tempo, filhos e irmãos. Isso para o grego era uma coisa absurda. Ele copula com a própria mãe. Isso é uma desgraça para o ser humano. E aí se tem a discussão se o Édipo é culpado ou não. Aí é uma discussão que a gente não vai entrar agora, que tomaríamos bastante tempo. E também teremos aqui a figura de Eurípides, que vai colocar o coro no teatro. Aí teremos Medeia, uma belíssima história. Medeia é uma bárbara, que se encanta por Jasão, que é um grego, e ela faz tudo por amor,
pela paixão que nutre por Jasão. Ela mata o próprio irmão, horroroso para os gregos, e trai o próprio pai, para poder fugir com Jasão. Mas depois, com ódio de Jasão, que a troca por uma mulher mais nova, ela vai fazer tudo para prejudicar a vida de Jasão. Então é a questão do ódio, né, e da paixão. Não podemos agir tão somente pelo ódio e pela paixão. Na visão grega, Medeia, que é uma bárbara, vai agir por ódio e paixão, e menos por razão. As bacantes, que aqui é uma alusão também ao deus Baco, que para os gregos é Dionísio, o deus da híbris, da desmedida, da bebida. E também depois Andrômaca. E por fim, Aristófanes, o grande escritor de comédias no mundo grego antigo. Aristófanes vai escrever As Nuvens, onde faz uma clara crítica ao filósofo Sócrates, e vai dizer: Sócrates é o filósofo que vive nas nuvens, pensando os problemas que não são os problemas humanos. Né? Vai também escrever As Rãs, Os Cavaleiros, vai escrever Lisístrata, que não está listado entre nós, que é uma obra sensacional, e vai contar uma comédia, parte sempre do absurdo. E no caso de Lisístrata, parte de uma greve de sexo feita pelas mulheres. Obviamente, as mulheres gregas não tinham o direito de fazer uma greve de sexo para com os seus maridos. Então, a comédia parte do absurdo. E Aristófanes é quem fazia melhor essas comédias no mundo grego antigo. Bom, e aí a gente vai ter aqui a produção teatral grega. Claro que não se restringe a esses 4 autores que nós aqui citamos. Os gregos também aperfeiçoaram o alfabeto fenício, inserindo nele as vogais, para poder facilitar a difusão da linguagem e também dos textos escritos. Atualmente, diversos idiomas encontram muitas palavras de origem grega, né? Inclusive a nossa língua, que é uma língua que vem do latim. Os romanos, que depois conquistaram também a Grécia, foram culturalmente muito influenciados pelos gregos. Sigamos. Aí a gente colocou aqui algumas imagens, né, que mostram o teatro grego, a tragédia, aqui representada pela máscara à esquerda, e a comédia. A tragédia, segundo os gregos, imita as coisas excelsas, maiores da vida, e a comédia, as coisas menores. E aqui a gente vê uma série de máscaras dos antigos gregos, tá bom? Que eram feitas, algumas mais simples, algumas de maneira mais cara, mas sempre o representante, o ator, muitas pessoas pobres iam para o teatro, iam trabalhar nas artes, no canto, né, na música, na dança, na produção teatral, porque era uma forma de ascensão social. Produzindo e trabalhando no teatro, a pessoa poderia se livrar do trabalho braçal, que era, obviamente, mais comum aos gregos mais pobres. E temos aqui uma cena do Édipo Rei de Sófocles, que a gente já citou, para Aristóteles, a peça mais completa. Temos aqui, né, Édipo, na condição de rei, aqui no caso de Tebas, ele discutindo com aqui o cego, né? Ele está aqui questionando o cego Tiresias, mas que tudo vê. O cego Tiresias, ele sabe que, no caso, Édipo é o criminoso. Foi ele quem matou Laio. O cego, que não tem bem avançado, né? O sentido da visão, ele apura melhor os outros sentidos. E ele tenta mostrar isso para Édipo. Mas, nesse momento da peça, Édipo está arrogante e não escuta ninguém. Bom, e aí ele agride, inclusive, o próprio cego Tiresias, o que, para todos nós, hoje é uma grande covardia. Sigamos aqui. Na história escrita, nós temos as figuras de Heródoto, o pai da história, que vai escrever o livro História. Temos uma grande tradução da UNB brasileira. Depois, teremos Tucídides, que vai contar a história da Guerra do Peloponeso, a guerra fratricida entre Atenas e Esparta. Temos uma videoaula sobre isso também em nosso canal. E, né, teremos aqui também a grande produção dos antigos gregos da história, da geografia, claro, também na filosofia, que todos nós sabemos, é philos, amor, e sofia, amizade. O filósofo não é aquele que tudo sabe, mas sim aquele que busca o conhecimento. Quando o oráculo diz para Sócrates que ele era
o mais sábio dos homens, ele primeiro questiona, duvida, né? Acha que é muita coisa que o oráculo de Delfos está lhe imputando enquanto mérito. E aí ele sai investigando, buscando os outros homens, para tentar encontrar os sábios entre os homens. E aí ele vai dizer aquela frase famosa, né, pela boca de Platão, seu discípulo, né? Só sei que nada sei, mas, sabendo que não sei, sei muito mais do que aqueles que acham que sabem. O papel do estudioso é a busca, é a investigação, e não a precipitação. Já sei, não conheço, não estudei, mas já sei. Isso é uma precipitação. Sigamos acá. Bem, coloquei aqui apenas a título de ilustração, né? Na ordem, Sócrates, que foi o mestre de Platão, Platão, discípulo de Sócrates, e o mesmo Platão, mestre de Aristóteles. Aristóteles, o estagirita, enquanto Sócrates e Platão são atenienses. Esse mesmo Aristóteles vai ser mestre de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. E aqui, Heródoto, né, que vai fazer o seu livro História, para que os grandes fatos dos grandes homens, era essa a visão mais apropriada, comum na época, não seja esquecido por aquelas gerações que virão depois. Seguindo. O saber filosófico estava voltado a vários campos do conhecimento. Na matemática, né, tínhamos grandes matemáticos gregos. Veremos aqui alguns, como Hiparco, grande Hiparco. Na astronomia, o próprio Hiparco também era matemático e astrônomo. Aristóteles, filósofo, era também um biólogo. Temos na política homens como Solon, como o próprio também Tucídides, que além de historiador, era também um homem envolvido com a política, e, não se pode esquecer, Péricles, obviamente. Na lógica, na produção da lógica, Aristóteles é quem vai sistematizar, organizar a lógica. A ética, que vai ser muito bem trabalhada por Platão, por Aristóteles e outros autores, assim como também a física. Ao longo do tempo, esse vasto campo do conhecimento filosófico passou a merecer estudos mais definidos, especializados. A gente vai ter aí essas figuras tão importantes como nós já vimos aqui, né? Bom, na medicina, há o destaque para a figura de Hipócrates, que vivia numa ilha grega. Ele ficou conhecido como o pai da medicina. Temos até hoje, claro, o juramento de Hipócrates. O médico, na sua formatura, é muito comum que ele faça o juramento de Hipócrates, que é o seu compromisso por salvar, por preservar as vidas, e não o contrário. Bom, e aí aqui vai fazer a citação do juramento de Hipócrates. Vejamos aqui. Hipócrates, né? Hipócrates, em grego. 460, século V, 370, século IV a.C. É considerado uma das figuras mais importantes da história da medicina. Nós sabemos, obviamente, que os egípcios conheciam e também produziam medicina. O deus Anubis era o deus egípcio ligado, inclusive, à prática da medicina. Sugiro que assistam um filme O Egípcio, que fala da medicina entre os antigos egípcios. Os gregos tendiam a entender o corpo humano como um organismo, um órgão. Então, eles tinham a ideia de que, cuidando bem de uma parte do corpo, também você vai afetar positivamente, claro, nesse caso, as outras partes do corpo. Era uma ideia dos gregos, né? Nós sabemos disso. Mente sano, incorpore sano, como vão depois dizer os romanos, latinos, influenciados que foram pelos antigos gregos. Então, os gregos tinham a ideia da prática, por exemplo, da atividade física, do banho, do assear o próprio corpo, para cuidar também muito bem da sua saúde. Sigamos um pouco mais. Hoje a gente vai fazer realmente uma grande viagem pela cultura, pela produção dos antigos gregos. Com a expansão militar do Império Macedônico, Alexandre, já vimos aqui também em outras aulas do nosso canal, vai difundir a cultura grega. Ele, que foi educado por Aristóteles, portanto também absorveu a cultura grega e conquistou boa parte do mundo. Dominou, por exemplo, Alexandria, no nordeste da África, no Egito. E ali você vai ter uma grande difusão
da cultura helenística. A cultura helenística, nós já vimos aqui também em outras aulas, é quando a Grécia já não é mais a maior potência militar do mundo antigo, porém, a cultura grega era a cultura que dominava o mundo. Tá? E Alexandre vai difundir essa cultura grega pelo mundo. Daí o vocábulo helenismo. Sigamos aqui. Os principais centros de difusão dessa cultura helenística foram Antioquia, Pérgamo e, sobretudo, Alexandria, que nós veremos aqui. Né? Por exemplo, Alexandria, a gente vai ter o Farol de Alexandria, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele existiu até o século XIII, quando, num terremoto, ele acabou sendo destruído de fato. Mas suas ruínas ainda existem e é objeto de estudos para arqueologia, para historiografia e etc. Bom, Farol de Alexandria, que inclusive é citado num samba da Beija-Flor de Nilópolis de 1981. E nós faremos uma videoaula contando esse samba e as 7 maravilhas do mundo antigo. Uma delas é o Farol de Alexandria, que no samba vai dizer: o farol de Alexandria, que iluminava até o infinito. Era realmente uma obra majestosa, uma obra faraônica, produzida pelos Ptolomeus no Antigo Egito. E aqui a gente vê o delta, né, do rio Nilo, aqui, tá? E a cidade, a polis de Alexandria, que vai ter, claro, muita e muita influência grega. Aqui vai ter também a Biblioteca de Alexandria, outra referência para o mundo antigo. Sigamos. O intercâmbio entre os sábios gregos e os orientais impulsionou o conhecimento científico. A gente vai ter na geometria, um dos campos da matemática, a figura de Euclides. Na astronomia, a gente também vai ter aqui o Hiparco, falaremos um pouquinho sobre ele. Na geografia, Estrabão, né? Hiparco, Erastóstenes, são aqui citados entre nós. Na física, Arquimedes, aquele do Eureka, que encontrei, né? Ele faz um estudo e ele consegue descobrir o peso dos corpos ali e sai gritando nu, reza a lenda, né? Pela praia, dizendo: Eureka, 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 achei, achei, achei. No campo filosófico, no período helenístico, portanto, depois de Sócrates, Platão e Aristóteles, obviamente, a gente vai ter as figuras de Zenão, de Cítio, o estoicismo, que foi muito importante para a formação do cristianismo, tá? Sobretudo, claro, né, o primeiro cristianismo, o cristianismo católico, recebeu muita herança cultural também dos filósofos estoicos, do epicurismo, que nós temos no nosso canal aulas que vão discutir e falar de Epicuro, né, entre outros. O epicurismo que pregava um hedonismo, né, a busca pelos prazeres, mas não é uma busca exagerada pelos prazeres. Isso seria um equívoco, seria um erro. E aí, para falar de astronomia, vamos falar um pouquinho do grande mestre Hiparco de Niceia. Vejamos. Antes de Hiparco, os homens acreditavam que as estrelas sempre existiram. Aristarco teve o cuidado, Aristarco de Niceia, que viveu no século II a.C., portanto, é um homem do período helenístico, é importante situar no tempo e no espaço, ele vai contar as estrelas. E depois ele percebe que há uma a mais. E aí ele fala: como? Se eu contei antes, se eu não estou equivocado, 1080 estrelas, como agora pode aparecer uma a mais? Então, a ideia de que os corpos celestes, né, sempre existiram enquanto estrelas, né, e sempre foi assim, ora, então não posso ter 1080 e depois chegar a 1081. Ele vai começar a afirmar que as estrelas também nasciam, o que era uma revolução científica para a sua época. Cabe a Hiparco de Niceia a invenção do astrolábio, instrumento importantíssimo para que os navegadores, por exemplo, possam saber se situar onde eles estão. Ela é capaz de medir a altura, né, dos corpos celestes, das estrelas, e aí ajuda também a posicionar os navios no mundo antigo, no mundo medieval, no mundo moderno e no mundo contemporâneo. Então, Hiparco é um gênio da história da astronomia. Hiparco calculou, inclusive, a distância da Terra
e a Lua, tá bom? Claro que eu não vou saber fazer a reprodução desse cálculo matemático do gênio que foi Hiparco, mas ele vai conseguir, tá? Usando senos e cossenos e etc., regra de 3, ele vai fazer um cálculo aproximado e acertou o seu cálculo aproximado, qual era a distância da Lua e da Terra. Bom, ele viveu também em Alexandria, esse grande centro de produção de intelectuais, e vai deixar um grande legado para todos nós. Bem, por fim, a gente vai falar aqui do equilíbrio, né, e do racionalismo, da razão dos gregos, do período ali, né, clássico, do classicismo grego. Então, eles têm uma preocupação em produzir uma arte dramática, plástica, emotiva, que mexa com os homens. Isso é uma produção também que a gente vai ver no período helenístico. Um exemplo aqui é a Vênus de Milos, né? E também a morte de Laocoonte e de seus 2 filhos. Criaram-se também as obras, né, no estilo monumental, para chamar a atenção, para ficar na memória. Olha o Farol de Alexandria, né, enorme, imenso, como o Farol de Alexandria, que também é citado pelo nosso texto, e o Colosso de Rhodes, que é mais uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que ficava, e era em homenagem ao deus Hélios, e ficava na ilha de Rhodes, mais próximo ali da Ásia Menor. Bom, colocamos aqui, para ilustração, a morte de Laocoonte e seus 2 filhos. Isso é citado na Ilíada, né, nas obras de Homero. Homero vai citá-lo. Né? Laocoonte é o sacerdote, portanto, é o chefe religioso dos troianos. E quando os gregos presenteiam os troianos com o cavalo, o famoso cavalo de Troia, o famoso presente grego, que não lhe é favorável, eles não querem aceitar. Né? O Laocoonte, seus filhos, não quer que os troianos aceitem aquele presente. Mas os troianos querem o presente. Troianos quer dizer domadores de cavalos. E aí, o deus Poseidon, senhor dos mares, na mitologia grega, manda 2 serpentes enormes que saem do mar, 2 cobras constritoras, e matam Laocoonte e seus filhos. Os troianos entendem como a mensagem dos deuses, que era para aceitar o cavalo. Aceitam o cavalo e são derrotados pelos gregos. E aí, o Colosso de Rhodes, que marca aqui um momento de autonomia da polis de Rhodes diante de um domínio dos macedônios. Ao se livrar desse domínio, fizeram uma grande construção que também servia de farol. Na entrada do porto de Rhodes, existia aqui essa grande estátua de metros e metros de altura, mas que não durou mais do que 60 anos, não chegou a tanto. Ela foi destruída também por um terremoto. Muito bom, meus amados. Aqui nós encerramos nossa aula, nossa viagem pela cultura grega, que tanto tem a ver conosco. E aí eu deixo para vocês 3 pequenas atividades, 3 exercícios vestibulares para que vocês façam, para que vocês experimentem aquilo que pode cair numa prova, num concurso vestibular. Façam as questões, depois eu posso até mandar os gabaritos para vocês, comentados e etc. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que tenham curtido nossa viagem pela antiga Grécia. E nos encontramos nas nossas próximas aulas, nas próximas semanas, com nossa produção semanal. Tchau, tchau. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Paz e bem. Tchau, tchau.